Paz do Senhor, meus queridos jovens. Hoje nós estamos juntos para estudar a lição de número 4. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Tem dois elementos principais aqui na vida do cristão. Primeiro, a prática da oração. Alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que a Bíblia, ou seja, a oração, ela é a vida da alma. E o jejum é a saúde do espírito. Porém, se nós não orarmos, certamente a nossa alma vai entrar em falência, vai morrer. E se nós não jejuarmos, o nosso espírito vai adoecer. Então, esses dois elementos são muito importantes para a vida do cristão que quer seguir a Cristo. Sem esses dois elementos, é quase impossível seguir ao Senhor Jesus. Texto principal: portanto vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6 e 9. Resumo da lição: ore e jejune até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Os objetivos da nossa lição são 3. Afirmar que a oração é o termômetro da espiritualidade. Saber que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Terceiro, compreender a importância do jejum aliado à oração. A nossa lição, o nosso texto bíblico está em Mateus 5, capítulo 6, versículo 5 ao 8, Quando Jesus nos informa, como nós devemos orar. Não como os hipócritas, mas devemos ser sinceros em nossas orações. A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: primeiro, a oração como termômetro da espiritualidade. Segundo, aprendendo a orar com Jesus. E terceiro, a importância do jejum. Começando em nossa introdução, o ambiente espiritual deste mundo é terrível. A maioria das pessoas vivem refém de um materialismo sexista que as torna cada vez mais avessa às disciplinas. Infelizmente, muitos crentes também já não querem mais ouvir a respeito da disciplina e espirituais. A oração, leitura bíblica, generosidade e jejum, se nada for feito pelos crentes, testemunharemos o aumento de uma fé vazia de amor e morta de obras. Regressar aos valores milenares do cristianismo é o único caminho de um real avivamento em nossos dias. Então, se nós, líderes, não fizermos alguma coisa, teremos uma geração divorciada de Deus, um cristianismo totalmente alienado. Primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico: a oração como termômetro da espiritualidade. Então, a oração, ela é o termômetro, que mede a temperatura da nossa espiritualidade, sem dúvida, tá? Primeiro subponto: a oração é uma prática de sinceridade. Afastar a oração de toda prática religiosa vazia é o dever de todo crente. Já no início de seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia de muitas pessoas que se dedicavam de modo alongado àquilo que eles chamavam de oração. Tá? Então Jesus está falando aqui de uma oração para se aparecer, mostrar ao público, às pessoas, que ele realmente busca a Deus, mas na realidade é uma hipocrisia. São orações vazias, repetitivas, que não têm relacionamento com Deus. Avançando para o nosso segundo subponto do primeiro tópico, a oração é um convite para seguir Jesus. Sem oração, não tem como seguirmos a Jesus, porque a oração é um relacionamento com Deus. Se nós não criarmos esse relacionamento com Jesus através da oração, é impossível segui-lo, é impossível nós atrairmos Jesus para a nossa vida. Testemunhamos um tempo tão difícil que até na prática da oração as pessoas querem estabelecer conflitos, atitudes cheias de invejas e rancor. as quais diante de Deus são
abominações terríveis. A oração é sempre sobre o Pai, nunca sobre nós ou os outros. Por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins. Então, muitas vezes as pessoas tomam a oração como uma arma, né? Para confrontar, para desejar, para procurar, né? O mal sobre outras pessoas. Não, mas a oração, nós temos que ser igual ao nosso Pai que está no céu, que manda a chuva tanto para o ruim como para o bom e faz o seu sol brilhar sobre todos, ruins e bons, né? E desejarmos até ao nosso inimigo a bênção de Deus sobre a vida dele, porque nós devemos ser igual ao nosso Pai que está no céu. E se há alguma vingança, quem deve fazer, né, quem deve tomar conta é o Pai nosso celestial, porque ele é o juiz de toda a terra e ele saberá como deve ser feito, né, essa vingança, né, contra alguém. Não nós queremos vingar, porque quem somos nós, certo? Terceiro, ore mais, terceiro subponto do primeiro tópico. Ore mais, negocie menos. Não existe, né, orar mais, negociar menos. Nunca devemos negociar, né? A nossa oração não é negócio com Deus. Nós devemos orar para Deus, né, abençoar nós, abençoar nossa família, até os nossos inimigos. E não negociar com Deus, né? Se o Senhor me abençoar, então serei, né, estarei orando, estarei fazendo isso ou aquilo em prol da obra de Deus. A oração é um quebrantamento e não uma queda de braço. Não devemos imaginar que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é tolo e infantil. Mateus 6:7. Não existe, pois, mérito nosso em qualquer resposta da oração. Não são campanhas com datas, vigílias em lugares ermos ou qualquer outro mecanismo que nos concederá a resposta às nossas petições. Tem muitas pessoas que oram, né, faz campanha e diz: eu alcancei a bênção porque eu paguei o preço. Pagou não. Quem pagou o preço foi Jesus. Tudo que recebemos é pela misericórdia e graça de Deus, porque quem pagou o preço por tudo, por nós, foi o Senhor Jesus. Nós não temos mérito para isso, tá? O que nós devemos é agradecer na oração tudo que recebemos de Deus. Avançando para o segundo ponto da nossa oração, o segundo tópico, aprendendo a orar com Jesus, certo? O que não é o Pai Nosso, tá? Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou expectativa automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. Então orar não é mera repetição, né? Não é o conto do rosário, certo? Várias palavras, uma mantra, né? Não, orar é um relacionamento com Deus, é um relacionamento com Cristo, tá? Nós devemos aprender. O Senhor Jesus evangelizava o dia todo, pregava e ao entardecer subia para a montanha para buscar a Deus. E no outro dia ele descia para começar a sua missão novamente. Significa que Jesus orou o tempo todo, orou a noite inteira. Era um relacionamento com Deus, é uma conversa íntima com Deus. Isso é orar e aprender, né? Jesus nos deixou seu estilo de vida para que nós pudéssemos relacionar com o nosso Pai. Oração é relacionamento com o Pai Celeste. Avançando para o segundo subponto, segundo tópico, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Tá? Então, o Pai Nosso não é mera repetição. Jesus deixou o Pai Nosso como um modelo, como um parâmetro para nós sabermos como orar. Por exemplo, Pai Nosso que está no céu. O nosso Pai Celestial, ele está no céu. O nosso Pai terreno, ele está na terra e sabemos que ele é bom para nós, mas ele não é perfeito. Mas o nosso Pai que está no céu, ele é bom para todos e ele é perfeito. Devemos reconhecer a sua perfeição e agradecer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A santificação do nome do Senhor tem que ser em nossa vida. As pessoas têm que ver em nós que nós santificamos através da nossa vida o Pai nosso que está nos céus. Então o Pai Nosso, ele não é meramente repetições, mas ele é um modelo, um parâmetro para nós relacionarmos com o nosso Deus. Tá? Avançando para o terceiro subponto do nosso segundo tópico. Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Tá?
Então a oração do Pai Nosso, ele nos ensina, né, o capítulo 6 de Mateus, versículo 15 em diante, que se vós não perdoardes aqueles que vos têm ofendido, de maneira nenhuma Deus vai nos perdoar. Então, para Deus nos perdoar, ele depende do nosso perdão ao nosso próximo. Tá? Então, não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Primeiro você tem que perdoar. Inclusive, para você se apresentar na presença de Deus para orar, você tem que estar com o seu coração, né, aquebrantado, perdoar aqueles que lhe ofendeu. Tá? Então, se você não perdoar, de maneira nenhuma Deus vai perdoar as suas ofensas feitas a Ele. Então, essa, né, a sua oração, o seu perdão, o perdão de Deus em nossa vida, depende do nosso perdão para com o próximo, ok? A oração é perdão. A oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Mateus 6,14 e do versículo 14 ao versículo 15. Só tem paz para orar quem já perdoou. E só consegue perdoar quem tem uma sólida vida de oração. Tá? Então, se você não tiver relacionamento com Deus, certo, para receber o amor ágape, jamais você vai perdoar aqueles que têm te ofendido, certo? E tem uma coisa, se alguém te ofendeu, você tem que nele pedir perdão. Muitas vezes nós achamos que quem está ofendido, aqueles que nos ofenderam, que tem que pedir perdão para nós. Não é nós. Antes de apresentarmos ao nosso Deus, precisamos ir à pessoa que nos ofendeu e pedir perdão para ela. É assim que funciona a Bíblia, é o contrário do mundo. Tá? Terceiro tópico da nossa lição, a importância do jejum, tá? A naturalidade da adoração. Então Jesus diz que o jejum ele deve ser feito com naturalidade. Você deve levantar de manhã, pentear o seu cabelo, lavar o seu rosto e apresentar como se tivesse tudo normal. Não é ficar tocando buzina que você está jejuando, né? Ficar com cara triste, certo? Levantar despenteado, não. O jejum é algo que você tem que oferecer entre você e Deus. E o jejum é a saúde do espírito. Tá? Quando você jejuma, você está dizendo para o mundo e para o Satanás que o seu ventre não é o seu Deus. Mas tudo que sai da palavra, que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, que é aquilo que você alimenta. Jesus diz para Satanás, nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então isso é jejum. Servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorá-lo é mais que um mero ato corporal. É um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Avançando para o nosso segundo subponto do terceiro tópico, o jejum como prática libertadora. Tá? Jejuar não é um símbolo de opressão ou sofrimento, mas anúncio de gratidão e adoração. Quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento a si mesmo, em meio a muitas tristezas. Antes, o praticante do jejum é alguém alegre, jubiloso pelas bênçãos já recebidas. É como Moisés, ficou 40 dias e 40 noites jejuando, em jejum e oração, e quando ele desceu do monte, ninguém conseguia olhar para o seu rosto, porque a glória de Deus estava sobre ele. A glória de Deus alimentou ele durante 40 noites e 40 dias. Jesus no deserto também foi cheio do Espírito Santo, e a glória de Deus sustentou. Então o jejum não é martírio, né? Não é sacrifício. Jejum é um contato com Deus que nos traz alegria, né? E liberdade no espírito de adorá-lo, de falar em línguas, né? E de bendizer o teu nome. Terceiro subponto, terceiro tópico, a consequência abençoadora do jejum. Olha aí, que maravilha. As recompensas públicas do jejum secreto são evidentes, já que o coração transbordante da presença do Senhor se torna algo evidente diante dos olhos de todos. Nunca é demais repetir, jejum não é moeda de negociação espiritual. Se seremos abençoados depois de momentos de dedicação e altruísmo, isso acontecerá porque estaremos mais sensíveis à orientação divina. Seguindo-as, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. Então o jejum ele nos faz aproximar de Deus. Ele é importantíssimo o jejum, ele nos traz alegria. Jesus diz, quando os discípulos foram expulsar um demônio que não conseguiram de um garoto, Jesus disse, olha, essa caça de demônio
só sai com jejum e oração. Então o jejum, ele realiza milagres impossíveis, né? Ele expulsa demônios ferozes das pessoas através da prática do jejum. Então o jejum é muito importante em nossa vida e ele nos atrai a Deus. Jejum é símbolo de alegria. Jejum é sinônimo do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis. Quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne para a prostituição, para todo tipo de pecado, certo? Para a lascívia, nós mortificamos e nós vivificamos o nosso espírito para servir a Deus. O nosso espírito fica mais sensível, enquanto a nossa carne, a nossa natureza caída fica mortificada perante Deus para não praticar pecado. Então, para você mortificar a sua carne, você precisa jejuar. Avançando para a nossa conclusão da nossa lição. Quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram ou jejuam. Na verdade, o que testemunhamos hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Todavia, o nosso Redentor merece a verdadeira oração e o verdadeiro jejum. Não se preocupe com o que vai receber. Não se preocupe com o que vai receber. Seja grato pelo que já tem. Então nós não podemos ir com a massa. A maioria dos cristãos não jejuma mais e nem oram, né? Nós proclamamos o jejum e oração na igreja, vem meia dúzia, mas não vamos seguir com a massa, vamos seguir com a minoria. Aquela minoria que está servindo a Deus é que vai ter benefício do Senhor. Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ele diz também sobre a porta estreita e a porta larga, que são muitos que entram pela porta larga, pelo caminho espaçoso, e são poucos que entram, né, pelo caminho estreito, pela porta apertada, mas são esses que encontrarão a vida eterna. Então não vai com a maioria, não fica distante de Deus, não deixa de orar nem jejuar, mas segue a minoria, aqueles que buscam o Senhor de dia e de noite. Glória a Deus. Estamos encerrando a nossa lição. Um beijão no seu coração. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece, dá o clique, né? Se inscreva no canal, que Deus abençoe a sua vida. Senhor Jesus, te pedimos a sua bênção sobre a vida desse jovem, sobre a vida da igreja, e que possamos compreender que a oração e o jejum são elementos essenciais para nós atrairmos, né, a tua presença sobre a nossa vida e agradar o Senhor, para que o Senhor possa operar através da nossa vida milagres, né, para que as almas possam se salvar e que possamos ter palavras, né, através do jejum e oração para ganhar as pessoas para Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bye bye, galera, e até o próximo vídeo.